Olá! Na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões nos preparando para a avaliação diagnóstica que vocês farão. Conforme eu havia dito para vocês, nessa avaliação nós teremos duas disciplinas, língua portuguesa e matemática. Serão 12 questões de língua portuguesa, 12 questões de matemática. Então, no bloco de matemática, ele fará parte do bloco 2 e as nossas questões se iniciam a partir do item 13. Então, nós vamos iniciar com o item 13. O gráfico a seguir é a representação da função f de x igual a 10 menos x ao quadrado. Então, veja que nós temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo, o que significa que essa é uma função onde o termo a, que é o coeficiente da variável x ao quadrado, é negativo. Sempre que isso acontecer, teremos uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Percebam que aqui nós temos o que nós chamamos de vértice da parábola e nós vamos representar pelo V. O vértice tem duas coordenadas chamadas de xv e yv. O YV é considerado o ponto máximo da parábola, E aí nós temos duas equaçõezinhas para o cálculo do xv e para o cálculo do yv. Se eu precisar calcular o xv, eu usarei a equação menos b sobre 2a. E se eu precisar calcular o YV, eu vou usar a equação menos delta sobre 4a. A questão nos diz o valor máximo que a função f de x assume é 5, 10, 25, 40 ou 50. O valor máximo seria o ponto mais alto da parábola, que é equivalente a quem? Ao YV. Observando essa função, eu já percebo aqui, que meu YV vale quanto? 25. Então, qual é a alternativa correta? Letra C. Suponha que esse exercício não tivesse me dado gráfico, tivesse me dado apenas a função. Como que eu encontraria esse tal de YV, que é o ponto máximo da nossa parábola, da nossa função? Vimos que o YV é calculado por menos delta sobre 4a, não é verdade? Então, nós vamos calcular o delta e depois substituímos na função. Então, olha, o a é o coeficiente da variável que está elevada ao quadrado. Veja que eu tenho menos x ao quadrado. Então, qual que é o valor do a? Menos 1. O b é o coeficiente do x. Quem acompanha o x nessa função? É o 10. Então, b vale 10. E o c é o termo independente, que nessa função nós não temos, ele vale 0. Agora, nós vamos calcular o delta, Lembrem-se que o delta é o discriminante da equação. Então, b ao quadrado menos 4ac. Fazendo a substituição, nós temos que delta será 10 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é 0. 10 ao quadrado é 100, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 0, 0. Descobrimos que delta é 100. Agora, vamos calcular o YV, que é o ponto máximo da parábola. A equação menos delta sobre 4a. Então, fazendo a substituição, YV será menos o delta, que nós calculamos que foi 100, sobre 4 vezes o a. Qual foi o valor do a? Menos 1. Então, YV será menos 100 sobre 4 vezes menos 1, menos 4. Então, YV é igual a menos dividido por menos dá mais, 100 dividido por 4, 25. Pronto, encontramos o ponto máximo da parábola.
que nesse caso, como foi dado o gráfico, a gente já percebeu que o ponto máximo era o 25. Então, já de cara, daria para nós resolvermos essa questão. Porém, se for dada somente a função, nós calculamos o ponto máximo assim. Calculamos o delta e depois o YV, que é considerado o ponto máximo da parábola, tá bom? A altura máxima que ela consegue atingir. Agora vamos ao item 14. No item 14, nós temos a seguinte questão. Em um jogo de futebol, Miguel chuta a bola parada, que descreve uma parábola, até cair novamente no gramado. Sabendo-se que a parábola é descrita pela função y igual a 30x menos x ao quadrado, a altura máxima atingida pela bola é 15 metros, 30 metros, 100 metros, 15 metros ou 225 metros. Percebam que nessa questão também falamos de altura máxima, né? Então, veja aqui, falou sobre altura máxima e nos foi dado uma função aqui, ó, do segundo grau. Funções do segundo grau descrevem uma parábola. E quando a função do segundo grau tem o coeficiente A, que é o coeficiente da variável que está elevada ao quadrado negativo, essa função tem um ponto de máximo. Se a função fosse positiva, por exemplo, 30x mais x ao quadrado, essa função teria um ponto de mínimo, que também seria calculado pelo YV. Aí, nessa questão 14, não foi nos dado a parábola, para a gente já observar, né, direto qual é esse ponto máximo. Então, significa que nós vamos calcular conforme aquela segunda maneira que eu ensinei a vocês no exercício 13. A gente vai calcular pela fórmula. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar os coeficientes A, B e C. Quem é o coeficiente A? Olhando para a função, é quem acompanha a variável que está elevada ao quadrado. Então, eu tenho menos x ao quadrado. Qual é o coeficiente aqui? Menos 1. O coeficiente B é quem acompanha x. Quem que está acompanhando o x aqui? O 30. Então, o valor de B é 30. E C é o termo independente. Veja que essa equação é incompleta, ela não tem o termo independente, significando, então, que meu termo independente vale 0. Feito isso, nós vamos calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta será igual a 30 elevado ao quadrado menos 4 vezes o a, que foi 1, vezes o c. Resolvendo, 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que equivale a 900. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0 dá 0. Então, descobrimos que delta é 400. Como a questão pede a altura máxima, quer dizer que nós vamos procurar o YV. Qual é a fórmula do YV? Menos delta sobre 4A. Fazendo a substituição, YV é igual a menos o delta, que é 900, sobre 4 vezes o A, que foi menos 1. Então, YV é igual a, conservo o menos 900, mais vezes menos dá menos, 4 vezes 1 dá 4. Então, menos 900 dividido por menos 4. Menos dividido por menos dá mais, 900 dividido por 4, 225. Qual é a altura máxima que essa bola vai atingir? 225 metros. A alternativa correta, letra E. Agora, nós vamos para o item 15 da lista de atividades. No item 15, nós temos a seguinte questão.
Uma larva é um animal em estado de desenvolvimento que já abandonou o ovo e que pode se alimentar sozinho, mas que ainda não desenvolveu a forma e a organização que caracterizam os adultos de sua espécie. A sobrevivência de uma larva logo após abandonar o ovo, no período em que começa a se alimentar sozinha, depende de muitos fatores, sendo a temperatura ambiente um dos fatores mais importantes. Admitindo-se que, para uma determinada espécie, o número de larvas, NT, que sobrevivem a esse período pode ser modelado pela função n de t igual a 37 menos t, que multiplica t menos 15, sendo t a temperatura ambiente em graus Celsius. O número máximo de larvas sobrevive quando a temperatura é igual a 15 graus, 26 graus, 37 graus, 52 graus ou 60 graus. Para nós resolvermos essa questão, nós vamos observar aquela primeira questão, no item 13, onde foi dado o gráfico com a parábola com a concavidade voltada para baixo. Percebam que o ponto máximo é o YV, né? Então, seria o máximo de larvas possíveis. Quando ela atinge o ponto máximo, eu tenho o meu XV, que equivale, então, à temperatura onde as larvas se reproduziriam da maior possibilidade. Então, onde eles têm o máximo de larvas sobreviventes. Para essa questão, então, nós teremos que calcular o XV. Quem é o XV? É menos B sobre 2A. Então, é essa a fórmula que nós vamos usar para calcular essa questão do item 15. Embora a questão seja imensa e ela nos dê muitas informações, o que nos interessa aqui? A função. Qual foi a função, né, que determina essa sobrevivência das larvas? A função é 37 menos T, que multiplica T menos 15. O que nós vamos fazer com essa função? Primeira coisa, vamos aplicar a propriedade distributiva aqui para tentar simplificar essa nossa função. Então, ela ficará n de t igual a 37 vezes t, 37t, mais vezes menos, menos 37 vezes 15, 555. Agora, vamos multiplicar o menos t pelo t e pelo menos 15. Então, vejam que menos vezes mais dá menos, t vezes t dá t ao quadrado, menos vezes menos dá mais, t vezes 15, 15t. Vamos reduzir essa equação mais um pouquinho. Então, n de t é igual a... Primeiro, eu vou pegar a variável que está elevada ao quadrado, então, menos t ao quadrado. Depois, a variável que tem t. 37t mais 15t dá mais 52t. E conservo o menos 555. Vejam que agora eu tenho a minha função do segundo grau. O que eu vou fazer com essa função? Agora eu vou tirar os coeficientes a, b e c. Quem é o a? É quem acompanha o t ao quadrado. No caso aqui, menos t ao quadrado. Qual que é o coeficiente de menos t ao quadrado? Menos 1. O b é quem acompanha o t. Quem que está acompanhando o t? O 52, positivo. E o c é o termo independente. Quem que é o termo independente? Menos 555. A equação do XV é bastante simples, não precisa do delta, é menos b sobre 2a. Então, é só nós fazermos a substituição. XV é igual a menos 52 sobre 2 vezes o a, que foi menos 1. Aqui, por questão de espaço, já vou resolver, tá? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, eu teria menos 52 dividido por menos 2.
Menos dividido por menos dá mais. 52 dividido por 2, 26. Então, qual é a temperatura onde o maior número de larvas consegue sobreviver? 26 graus Celsius. Alternativa correta, letra B de bola. Item 16. Admita o conjunto H a seguir. O conjunto H tem os números 1, 3, 6, 9, 12, 15, 17, 18 e 20. Assinale a alternativa que apresenta todos os números pares representados nesse conjunto. Então, queremos quem? Números pares. Dentre todos os números que estão aqui no conjunto H, quais são os pares? 6, 12, 18 e 20. 6, 12, 18 e 20. Qual é a alternativa correta? Então, alternativa C. Vamos assinalar questão C. Neste caso, não tem nenhum cálculo, é só nós observarmos as nossas possíveis respostas de alternativa, certo? Vamos agora para o item 18. O item 18 também está relacionado à teoria dos conjuntos. Item 18 não, perdão, item 17. Considere os conjuntos numéricos P e Q representados no diagrama a seguir. Veja que o conjunto maior é o P, o Q tem os elementos 29, 23 e 37 e ele está dentro do conjunto P, o que quer dizer que ele está contido nesse conjunto, ele pertence a esse conjunto. Então, em relação aos conjuntos P e Q, é correto afirmar que todo elemento de P pertence ao conjunto Q. Não, todo elemento de P pertence ao conjunto Q. Isso é falso. Quem está no P está só lá fora, percebe? Então, essa alternativa aqui não é verdadeira. Agora, todo elemento de Q pertence ao conjunto P. Veja que Q está dentro do conjunto P. E realmente, todos os elementos que estão aqui dentro de Q também estão dentro de P. Então, nós dizemos que Q pertence a P. É verdade. A intersecção entre os conjuntos P e Q é vazia. Intersecção é quando os conjuntos se encontram. Vejam que o Q está totalmente dentro de P. Então, quer dizer que a intersecção não é vazia. Eu tenho 3 elementos na intersecção. Então, alternativa falsa. D. A união entre os conjuntos P e Q é vazia. A união é quando nós temos todos os elementos. Veja que juntando P e Q, eu tenho aqui 2, 4, 6, 9 elementos. Então, a união não é vazia. Falsa também. E é a união entre os conjuntos P e Q resulta em Q. Na verdade, a união resulta em P e não em Q. Então, essa também é falsa. Vamos assinalar como correta a alternativa B para o item 17. E vamos agora para o item 18. Também é uma questão de teoria dos conjuntos. Os 920 alunos de uma escola foram pesquisados quanto ao gosto pelas disciplinas de matemática, representado por M, e física, representado por F. A tabela a seguir indica quantos estudantes gostam dessas disciplinas. Então, vejam que 420 gostam de matemática, 500 gostam de física e 280 gostam das duas, matemática e física. Com os dados da tabela, podemos afirmar que o número de estudantes que não gostam de nenhuma das duas matérias é igual a 280, 300, 350, 420 ou 500. Para resolver essa questão, nós vamos usar
a teoria dos conjuntos, a teoria dos diagramas de Venn. Então, para isso, nós vamos fazer 2 diagramas. Um vai ser o meu conjunto M, que é dos alunos que gostam de matemática. O outro vai ser meu conjunto F, que são os alunos que gostam de física. E eu vou fazer um quadradinho aqui e vou colocar U, que é meu conjunto universo. Quem que é meu conjunto universo? São todas as pessoas que foram pesquisadas. Então, vejam que ele falou que na escola os 920 alunos foram pesquisados. Então, quem que é meu conjunto universo? 920. Agora, para preencher os diagramas, a primeira coisa que nós devemos preencher é a intersecção. Quem gosta das 2 disciplinas? Quantos alunos gostam das 2 disciplinas? 280. Então, esse 280 vou colocar aqui no centro. Agora, nós vamos olhar na tabelinha quantos gostam de matemática. 420. Quer dizer que todo esse diagrama tem que conter 420 alunos, mas eu já tenho 280. Então, 420 menos 280 dá 140. O que quer dizer que 140 alunos gostam apenas de matemática, não gostam de física. Agora vamos para física. Quantos gostam de física? 500. Porém, esse 500 é todo o diagrama da física, que já contém 280 pessoas. Então, 500 menos 280, 220. Se você somar todos esses alunos aqui, não vai dar o 920. Por que não vai dar? Porque tem alunos que não gostam de nenhuma das 2 disciplinas. Então, são justamente esses alunos que nós queremos. Quantos estudantes não gostam de nenhuma das 2 disciplinas? Então, eu vou pegar o 920, que era o total de alunos pesquisados, e vou subtrair essa quantidade de alunos que eu já tenho aqui, que são 140 mais 280 mais 220. Quantos alunos nós já temos aqui? 640. Resolvendo essa subtração, 12 menos 4 dá 8. Aqui era 9, emprestei 1, ficou 8. 8 menos 6, 2. Descobri 280. Onde que eu vou colocar esse 280? Aqui embaixo. Aqui fica quem não gosta de matemática e física. Então, quantos alunos não gostam? 280. Alternativa correta, letra A. Antes de nós encerrarmos essa questão, deixe só eu fazer um aporte à parte aqui. Se ele me perguntasse quem gosta somente de matemática, 140 alunos. Quem gosta de matemática, olha para os 2 diagramas, 400. Se você quer saber quantos gostam apenas de física, 220. Quanto que ele quer saber quem gosta de física, aí você olha para o diagrama completo, junto com essa intersecção, dá 500 estudantes. Se ele pergunta quem gosta de matemática ou física, é a soma das pessoas que estão aqui nos diagramas, que será 640 pessoas. E quem não gosta são essas que ficam de fora, 280, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.